Muito bem, estamos de volta aqui para trazer uma porção da Palavra de Deus. E nesse período de Páscoa, obviamente que esse tema se torna mais importante, se torna um tema do momento. Na verdade, a Páscoa é um tema para qualquer época do ano, mas ainda mais quando é o seu período litúrgico, que faz a gente refletir a respeito da sua importância. Mas antes, nós vamos cantar uma canção que fala da importância do próprio Jesus da Páscoa, que teve o propósito de nos salvar. Então nós temos muito interesse na Páscoa porque traz para nós uma tão grande salvação. E tem essa canção que afirma a nossa fé em Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Vamos lá comigo de novo? Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. O amor só conheci em canções que falavam de ilusão, mas agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Ele mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusão, mas agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Ele mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Esse é o grande propósito da Páscoa, é mudança de vida. Jesus mesmo disse: vim trazer vida e vida em abundância. Vamos meditar no texto que apresenta a Páscoa para nós, que está em Êxodo capítulo 12. Convido você a abrir a sua Bíblia e vamos juntos fazer essa leitura. É muito importante que todos nós leiamos. Nós vamos ler a partir do versículo 7, Êxodo 12, 7. Aqui é a orientação de Deus para Moisés, que por sinal, ou melhor, que por sua vez, orientou o povo. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comeram o animal. Só passa o sangue naquela casa
que comeu o animal. Vá guardando isso aí. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será o memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor, como decreto para sempre. A Páscoa, podemos dizer em linhas gerais, até para um entendimento mais rápido e aplicável, a Páscoa vem da expressão passar por cima. Passar por cima, então, é o Pechá, é a Páscoa. É quando o mal passa por cima, preserva aquele que não foi atingido por ter passado por cima. Não entrou, passa perto, à beira, mas não entra. Isso tem a ver com um grande livramento que Deus faz hoje também nas nossas vidas. A Bíblia diz que o mal está à nossa volta, está à nossa espreita, e que o diabo é como um leão que fica rugindo ao nosso redor, tentando nos tragar. Mas o mal sempre passa perto, mas não entra nas nossas vidas. Praga nenhuma chegará à nossa tenda. Nós temos muitas promessas que dão embasamento para o que Deus estava ensinando com a Páscoa, quando ele, nesse momento, disse que o mal passaria perto, por cima, mas não entraria. E por que não entraria? Porque tinha ali um sinal. E eu quero trazer aqui para vocês esse ensinamento da Páscoa, mostrando que ele é aplicável ao dia de hoje, até porque o próprio Deus, quando instituiu a Páscoa, ele falou assim: comemorem perpetuamente. Façam isso sempre, nunca esqueçam essa festa. Porque não é apenas para olhar para trás e lembrar de um passado remoto, do que Deus fez e do que ficou travado na história. Não. O lembrar da Páscoa é um resgate da nossa fé para os dias de hoje, para os livramentos que nós queremos hoje. E eu trouxe aqui alguns apontamentos para falar a respeito da Páscoa, para a nossa meditação. Olha só. O povo só conseguiu sair do Egito, só conseguiu ter sucesso depois que participou da Páscoa. O interessante é que a Páscoa é uma comemoração de libertação, mas o povo só participou dessa comemoração de livramento antes do próprio livramento. Não foi uma comemoração após, foi antes. Isso tem a ver com fé, com olhar para o futuro com esperança. Isso é para nós hoje. Tudo que está nos cercando de problemas, de dificuldades, eu olho para tudo aquilo, mas eu tenho fé que eu posso esperar em Deus. Eu tenho fé e eu posso comemorar, já ter a minha convicção de que Deus vai trabalhar em meu favor. Então a Páscoa, ela resgata um tempo de grande sofrimento na vida do povo hebreu, mas ao mesmo tempo resgata uma atitude de fé imprescindível para quem quer ter vitória. Muitos de nós esperamos glorificar a Deus, fazer a nossa festa após termos as vitórias, mas o povo estava comemorando antes. E eu quero trazer aqui 3 ensinamentos para a Páscoa, para nós meditarmos, que eu gostaria que você pensasse em como isso pode ser aplicado à sua vida. E vou te adiantar, é possível sim aplicar à sua vida os ensinamentos da Páscoa. Vamos então entender. Em primeiro lugar, o sangue
só era passado na porta daquela casa que todos tivessem comido a carne. Muitos anos depois da Páscoa, Jesus disse o seguinte: quem não comer a minha carne não terá parte comigo. Ou seja, quem não me assumir, quem não me colocar dentro da sua estrutura, quem não alimentar a sua fé, quem não me trazer para dentro de si, me fazer participante das suas energias, da sua força, do seu vigor, quem não se alimentar das minhas palavras, quem não obedecer às minhas palavras, quem não se fortificar em minhas palavras, não tem parte comigo. Então, ao comer a carne daquele animal, havia uma relação com o que Jesus estava dizendo acerca dos seus ensinamentos, da sua palavra. Jesus disse o seguinte: errais muito em não conhecer as Escrituras. E em um determinado momento, o próprio Deus disse o seguinte: o meu povo padece por falta de conhecimento. Então, a falta de conhecimento, a falta da palavra, enfraquece as pessoas, enfraquece a estrutura de fé. E nesse texto nós estamos entendendo, quando Deus falou para o povo comer a carne, estava dizendo que deveriam sempre colocar para dentro da sua vida a estrutura da palavra de Deus, a firmeza da palavra do Senhor, que é com ela que Deus tem compromisso, é com ela. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A própria palavra de Deus diz que Jesus fala assim: olha, buscai nas Escrituras, porque são elas que testificam a meu respeito. O próprio Jesus, quando enfrentou o inimigo por 3 vezes, numa mesma conversa, numa mesma ocasião, Jesus disse: está escrito. Porque é a palavra de Deus que é alimento, que é solidez, que fortalece a nossa estrutura para a vida. Ok? Então, o que significava dizer que o sangue só era passado na casa que tivesse comido a carne? Que o livramento só é possível para quem assume, assimila a palavra de Deus. Não adianta muitas pessoas, como muitas pessoas fazem, melhor dizendo, colocarem amuletos, falarem algumas palavras, por exemplo, dizer: essa casa é do Senhor Jesus e mal nenhum chegará na minha casa, na minha tenda. Não adianta abrir o Salmo 51, não adianta muitas outras afirmações que as pessoas fazem. É como se só estivesse passando sangue fora, mas lá dentro ninguém se alimenta da palavra de Deus. Lá dentro ninguém absorve aquela palavra para a sua vida, ninguém a toma como sustento para o seu dia a dia. Ninguém faz dela a sua firmeza para as suas atitudes. Então, a palavra de Deus é categórica na Páscoa quando diz: o sangue que vai livrar vocês só é passado na casa que comer a carne. E eu quero então fazer você pensar, te ajudar a pensar, se você tem se alimentado da palavra de Deus. E olha, alimentar a palavra de Deus não é simplesmente ouvir um sermão, ouvir uma reflexão como essa, ou ler um versículo aleatório. A Bíblia fala de buscar a palavra de Deus, meditar nela de dia e de noite. A meditação que faz com que você pare tudo. Aliás, o princípio de meditação tem a ver com silêncio. E não é apenas o silêncio de algo que não tem volume. Não é apenas baixar o volume. É o silêncio no sentido de não ter outros assuntos concorrendo. Isso diz respeito a pessoas que param tudo para pensar só na palavra. Mas tem pessoas que não têm essa disciplina, não têm essa vontade. Afinal de contas, tem que cuidar de outros assuntos. Não, tem que parar tudo. Não é só baixar o volume da TV ou do rádio, ou deixar de falar com alguém que está perto e fazer uma meditação de 2, 3 versículos ou uma leitura só para poder trazer ali umas declarações de fé, para dizer: eu determino, eu posso, isso, aquilo, outro. Não. O Salmo primeiro fala que o Senhor Deus torna bem-aventurado aqueles que meditam na sua palavra de dia e de noite. Meditar tem a ver com centralidade, tem a ver com foco, tem a ver com tempo, com intimidade, tem a ver com querer, tem a ver com preparação, com intenção.
não é algo casual, aleatório. Então, ao colocar a palavra para dentro da sua casa, as pessoas então se tornavam ali conhecedoras do fundamento da palavra do Senhor. Ao comer aquela carne, ela estava dizendo: estou me alimentando daquilo que vem de Deus. E aquela carne daquele animal representava o próprio Jesus, que ele próprio falou, como eu disse no início aqui: quem não comer a minha carne. Mas João Batista disse assim, quando viu Jesus passando, apontou ele para os discípulos e falou assim: ali está o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus. A Páscoa tem a ver com o Cordeiro de Deus. E o Jesus mesmo diz: coma a minha carne, coma a carne desse Cordeiro, que era o Cordeiro da Páscoa que eles se alimentaram. Então, se nós queremos o sinal de Deus na nossa vida, nos marcando para o mal não nos atingir, eu tenho que me alimentar da palavra de Deus. Eu tenho que fazer com que essa palavra faça parte da minha vida. O segundo grande ensinamento que nós podemos trazer para hoje, desse texto alusivo à Páscoa, é que Deus preparou um grande livramento no meio de um grande sofrimento. O interessante é que o povo vivia ali debaixo do jugo de Faraó. Um sofrimento intenso, um trabalho árduo, sem direitos, sem descansos, pessoas trabalhando ali sem uma perspectiva de futuro, algo terrível, as pessoas morrendo de enfermidade, de fraqueza e de outras situações em decorrência de um trabalho subhumano, um trabalho de escravo. Então, o melhor a fazer numa hora como essa é clamar ao Senhor, é buscar a ajuda de Deus. E o povo fez isso. Só que quando a ajuda veio, o povo não entendeu. Mas nós temos aqui um grande princípio. No meio de um grande sofrimento, o Senhor pode trazer e traz um grande livramento. Só que muitas vezes nós estamos apenas prontos para fazer a primeira oração, que é a oração: venha, Senhor. Mas nós temos que estar preparados para fazer a segunda oração: sustenta-nos, ó Deus. Quando o povo orou, Deus interveio, mandou Moisés, mas quando Moisés começou a trabalhar o livramento do povo, o inimigo, o Faraó, começou a ficar mais acirrado, lutar contra o povo, dificultar as coisas para o povo, tornar mais ainda sofrível aquele momento. E o povo então foi reclamar com Moisés: Moisés, você tem que parar com isso aí, nós estamos sofrendo. Mas Moisés estava no meio do processo da bênção, querido. Às vezes o problema se intensifica, o sofrimento aumenta. Muitas vezes, enquanto nós estamos ali na lida do problema, na situação que se agrava, aí nós estamos no embate, no enfrentamento, geralmente o sofrimento aumenta. A Bíblia apresenta Deus como longânimo, que tem paciência longa, longânimo em amor, que suporta muito, que nós pecamos, mas Ele vai tolerando. Ok, mas para um Deus longânimo, nós precisamos agir com uma fé longânima, uma fé que inicia um processo e que tem força para aturar esse processo, para sustentar esse processo. Esse povo não teve. Temos que entender que num grande sofrimento há um grande livramento. Isso é verdade. Mas para esse grande livramento acontecer, eu preciso de uma fé longânima. E eu quero dizer para você, nos dias de hoje, estamos passando por esse processo difícil do coronavírus. Muitos de nós gostariam que já tivesse passado. E para alguns, além do próprio problema em si do coronavírus, nós temos as dificuldades sociais intensas que diz respeito à economia, diz respeito até mesmo aos relacionamentos, muitos problemas que acontecem em decorrência desse nosso isolamento social. E nesse momento é possível que muitas pessoas comecem a questionar a Deus e comecem a recuar na sua fé, comecem a dar um passo para trás na sua fé. Mas esse texto aqui mostra para nós que a Páscoa é tempo de resistência, é tempo de ficar firme. Por 9 vezes
Deus mandou a praga em Faraó, no Egito, por causa da dureza de Faraó, por 9 vezes. Faraó, todas as 9 vezes, voltou atrás nas suas promessas e não deixou o povo ir. E Deus então teve que entrar na 10ª praga, e dessa vez Deus foi mais duro, Deus foi mais severo, e Deus foi agora decisivo para poder deixar o povo, para que Faraó pudesse deixar o povo embora. Na 10ª praga, então, o Senhor Deus já sabia que ia ter o livramento, já preparou o povo para uma grande festa de celebração a Deus. E eu quero trazer isso para você, para te encorajar, para te fortalecer, porque talvez você esteja passando por um momento difícil e a sua fé já esteja abalada, mas eu quero te encorajar, permaneça firme com o Senhor. O Senhor está no processo da bênção, o Senhor está processando os momentos. O inimigo não nos deixa ter vitória de uma hora para outra. Aliás, o inimigo nunca nos deixa ter vitória. Nunca pode ser nada porque o inimigo permitiu. Nunca. Tem que ser algo de bom porque o Senhor providenciou. Porque o Senhor abriu o caminho para nós. E eu quero então encorajar você, mais uma vez, continue com sua fé longânima, estica ela aí, fortalece ela, dá energia para a sua fé. Olha, aduba a sua fé. Fortalece ela pela palavra de Deus. Leia mais a palavra de Deus, porque é pela palavra de Deus que a fé se intensifica. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E o que você está fazendo aqui já está ajudando na sua longanimidade da fé. E o terceiro ensinamento que nós temos é que você não pode ir para a etapa seguinte, final, da vitória final, do livramento final, sem passar pelas etapas anteriores. Quando o povo, enfim, se livrou de Faraó, lá no Mar Vermelho, ali foi apenas a culminância de um processo. Ali não foi todo o processo. Quando o povo passou a pé enxuto pelo meio do Mar Vermelho, e lá do outro lado o povo já estava seguro, Deus fechou o mar e ali encobriu o exército egípcio que perseguira o povo de Deus. Mas ali não foi tudo que Deus fez. Ali foi uma parte do que Deus fez. Para que aquilo acontecesse, para que o livramento final dos egípcios, o livramento final de Faraó acontecesse, começou lá nas barbas do inimigo, lá na casa do inimigo. Lembrem que o povo que teve um grande livramento estava no Egito. E foi lá que Deus começou todo o processo. Foi lá, no sofrimento, que Deus começou todo o processo. Mas Deus terminou em um outro lugar. Mas se o povo não tivesse obedecido à Páscoa, se o povo não tivesse buscado um animal novo, de um ano, sem defeito, se o povo não tivesse matado aquele animal dentro de um procedimento que Deus tinha estabelecido, se o povo não tivesse comido toda aquela carne, se o povo não tivesse preservado os ossos, se o povo não tivesse colocado o sangue nos umbraus das portas, se o povo não tivesse com a sandália nos pés, com o cajado na mão, com a sacola pronta para viajar, o povo não teria tido a vitória. Mas por que o povo teve vitória? Porque o povo foi para a etapa seguinte só depois que tinha preparado a etapa anterior. Tinha matado o animal, preparado a sacola para viajar, colocado a sandália nos pés, o cajado na mão, etc. Tal, como eu já falei. O que eu quero aplicar isso para as nossas vidas? Meu amigo, se você quer ter a culminância da vitória de Deus na sua vida, obedeça os requisitos anteriores. Deixe o pecado, a Bíblia diz, deixe o perverso o seu mau caminho. A Bíblia diz, não sejais incrédulos. A Bíblia diz para nós darmos bons testemunhos. A Bíblia diz para nós participarmos da missão do próprio Jesus. Jesus disse, quem não tiver parte comigo na minha morte, não tem parte comigo na minha ressurreição. E ponto final. Há um cristianismo facilitado, dizendo para as pessoas apenas declarar, ter isso, ter aquilo outro, passar de vez em quando ali numa igreja, numa campanha, está tudo certo. Não é nada disso aí não. Tem que participar de todo o processo. Tem que obedecer. Você não pode ir para
um processo final, ou melhor, para uma parte final de um processo de livramento, de uma bênção, de uma cura, seja qual for a intervenção de Deus, já chegando na parte final. Não, tem que participar desde o início. Desde o início. E eu quero então deixar esse ensinamento aqui para vocês, com todo carinho, finalizando, lembrando aquilo que eu disse no início. Páscoa é passar por cima. O mal pode passar por cima na nossa vida? Pode. Para aquele que obedece a palavra de Deus. Aí o sinal do Senhor estará lá na vida daquela pessoa, o inimigo não pode tocar. O mal pode passar por cima de nós, que é o sentido maior da Páscoa? Pode passar. Como que pode passar? Se nós resistirmos o mal nos tempos difíceis. Lembre que eu falei, o Senhor deu o livramento para o povo em um tempo de grande sofrimento. Resista, mantenha sua fé firme no Senhor. E por fim, para nós orarmos, é o que eu acabei de falar, não vá para uma etapa seguinte sem antes cumprir o que tem que fazer agora. Você quer que o Senhor Deus te ouça? Quer que o Senhor te abençoe? Quer mesmo que o Senhor tenha o seu coração sensibilizado com o seu? Então, mostre a sua humildade. A Bíblia diz que Deus não resiste aos soberbos. A Bíblia diz que aquele que é contrito, aquele que se arrepende dos seus pecados, o Senhor perdoa, o Senhor ouve. E a Bíblia diz mais ainda, que o nosso problema com Deus não é que o ouvido do Senhor está inflamado, ou que a mão dele está encolhida, que não possa nos abençoar. Não é isso não, é o pecado. Então eu quero que o Senhor abra a mão, eu quero que o Senhor abra a janela do céu, quero. Então eu tenho que ir uma parte anterior. Eu preciso me arrepender, pedir perdão, me quebrantar, me converter, mudar de vida, tomar uma nova atitude, aí eu posso ir para a etapa seguinte. A etapa de preparação para a bênção do Senhor é uma etapa que nós precisamos fazer em uma meditação séria, parar tudo, silêncio total. Agora eu e Deus vamos ter um tempo a sós. E eu vou finalizar só lembrando a você que Jesus fez isso. Jesus ia para o monte, Jesus ia para o deserto, Jesus se retirava, ia para um jardim de oração, para ter esse tempo com Deus, com o Pai. Ele que já era todo poderoso, Filho de Deus, ele próprio fazia isso. Por que eu e você não fazemos? Então, se nós queremos a vitória do Senhor na nossa vida, queremos a Páscoa na nossa vida, que é o grande livramento, a intervenção de Deus na nossa vida, eu tenho que seguir as etapas que o Senhor me ensina. Vamos orar. Feche os seus olhos. Querido Deus, eu te agradeço por esse tempo aqui, com essas pessoas que estão aí do outro lado me ouvindo. Eu não sei exatamente como essas palavras chegarão, mas eu peço que o Senhor traduza essas palavras em informações celestiais, para que possa edificar cada ouvinte, fortalecer, fazer refletir acerca da sua vida. Eu peço que essas palavras sejam ministrações de transformações. Nos ajude a pensar na Páscoa como um tempo de obediência ao Senhor, em que nós colocamos a palavra dentro de nós. Pensar na Páscoa como um tempo de resistência no meio de um sofrimento. Nos ajude a pensar na Páscoa, Senhor, como um tempo em que nós precisamos fazer análise nos pré-requisitos da nossa vida. E jamais querer apenas que o Senhor traga um grande livramento para a minha vida, se antes eu não me quebrantar, se antes eu não me arrepender, se antes eu não me consagrar diante do Senhor. Abençoe a todos nós e que a Páscoa possa ser atualizada na vida de cada um de nós, todos os seus princípios, todas as suas verdades. Nós oramos agora e eu peço que o Senhor visite a casa de cada um, sustentando em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não o fez, eu peço a sua gentileza, se você quiser assim fazê-lo, clique aqui nesse retângulo vermelho embaixo. Se ele estiver todo vermelho, escrito inscrever ou inscreva-se, se ele estiver todo vermelho é porque você ainda não é inscrito no canal. Se ele estiver apagadinho, como um cinza, é porque você já se inscreveu. Se estiver todo vermelho e você ainda não se inscreveu, clica nele e nos ajude a fortalecer esse canal. Se você achou que essa mensagem edificou a sua vida, quiser nos dar um like, você pode fazê-lo também. Mas, mais importante do que tudo isso aí,
é encaminhar essa mensagem para alguém. Se ela edificou você, com certeza edificará outras vidas também. Um grande abraço e até a próxima vez.